Favelas. Provavelmente alguma vez já se passou pela sua cabeça o porquê que existem tantas favelas no Brasil, ou até mesmo o porquê que essa situação nunca foi resolvida. Boa parte de extrema pobreza, sem direito a saneamento básico, luz e até mesmo água potável. Habitações em situações precárias, algumas já evoluíram para tijolos, outras ainda são erguidas de madeiras e taipas, que viram um amontoado de casas que se parecem um quebra-cabeça. Esses lugares são conhecidos pelos seus baile funks, territórios onde o governo não alcança e dominado pelo tráfico de drogas, entre outros inúmeros problemas. Assim é retratada a realidade das favelas, e já são uma dor de cabeça de longa data para o Brasil. Entra governo, sai governo e nada muda. Será que um dia esse problema vai ser resolvido? Você está no canal Saiba em 1. Produzimos conteúdos sobre conhecimentos gerais. Este é apenas o nosso primeiro vídeo. Pedimos que você deixe o seu like e comente sobre o que você achou. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho que assim você vai ser lembrado assim que um novo vídeo for publicado. Desde já, agradecemos por você chegar até aqui. Continue com o vídeo. Causada por uma má distribuição de renda e por falta de lugares para se morar, a migração da população rural para o espaço urbano em busca do sonho de um trabalho digno e uma melhor qualidade de vida, muitas vezes acabam sem ser realizados. Sem encontrar lugar para viver, foram forçados a morar em periferias, conhecido hoje como favelas. Porém, ainda no final do século XIX, os primeiros assentamentos eram chamados de bairros africanos, porque eram nesses lugares que os ex-escravos, sem terra e sem emprego, iam morar. Mesmo antes das favelas tomarem as formas que conhecemos hoje, os cidadãos pobres eram forçados a se afastar dos centros e irem para distantes subúrbios. No entanto, devido ao êxodo rural, onde as pessoas deixaram as regiões rurais do Brasil e migraram para as cidades, sem encontrar lugar para viver, acabaram indo morar em periferias. De acordo com dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, coletados durante o censo de 2010, cerca de 11,4 milhões de pessoas, 6% da população, viviam em aglomerados subnormais. O IBGE identificou 6.329 favelas em todo o país, localizadas em 323 dos 5.565 municípios brasileiros. De acordo com a pesquisa mais recente, já se passa dos 17 milhões de pessoas vivendo em condições de favelas, o que corresponde a 8% da população nacional. A pesquisa aponta que as favelas brasileiras são uma condição urbana. 89% desta população está situada em regiões metropolitanas. Segundo a pesquisa, nela a população negra representa 67%, um patamar bem acima da média nacional, que é de 55%. Com a economia a nível de um país, as favelas movimentam mais de 119 bilhões de renda própria por ano. O valor supera a massa de renda de 20 das 27 unidades da federação e é maior do que o consumo de vizinhos sul-americanos, como Bolívia, Uruguai e Paraguai. Segundo o último censo, o Rio de Janeiro é o primeiro estado do ranking com o maior número de pessoas vivendo em comunidades desse tipo, com o incrível número de 1,39 milhões de pessoas. Logo em seguida vem São Paulo com os seus 1,28 milhões. A favela mais populosa é a Rocinha, localizada no Rio. Essa comunidade abriga cerca de 70 mil habitantes e é mais populosa que 90% dos municípios brasileiros de acordo com o IBGE. A maior concentração de moradores em comunidades está no Nordeste e principalmente no Norte do país. Em Belém, mais de 54,48% da população vive em habitação deste perfil, a maior proporção entre as capitais. No Rio, a concentração é de 22,16%. O Brasil já não é um país com poucos problemas para se resolver, mas quando se trata de favelas, esses problemas aumentam significativamente.
Por boa parte da população que habita em favelas não ter concluído o ensino médio e às vezes nem mesmo o ensino fundamental, causando assim uma incapacidade intelectual para cumprir algumas funções demandadas pelo mercado. Acabam gerando um grande número de desemprego, fazendo com que algumas pessoas vejam a oportunidade de ganhar dinheiro fácil no tráfico, gerando assim um ciclo infinito onde pessoas desempregadas se recrutam ao tráfico de drogas em busca de dinheiro fácil para sustentar suas famílias, o que acaba gerando outros problemas, porque dinheiro fácil custa caro, custando até as suas próprias vidas. Os traficantes tomam o lugar do Estado em boas partes das favelas Brasil afora, tirando alguns lugares onde a milícia que ocupa essa função. Devido à grande densidade das casas, com ruas que se transformam em becos e vielas, as forças de segurança do Estado não conseguem penetrar e dominar essas áreas, abrindo precedentes para que os traficantes e milicianos governem com mão de ferro essas regiões, expulsando moradores de suas casas e tendo até os seus próprios tribunais penais, onde a pena de morte é válida. O tráfico e a milícia é apenas um dos problemas que tem nas favelas. Água tratada e saneamento básico é um deles, o que chega a ser até uma piada dizer que água tratada é um dos problemas, visto que o Brasil possui 12% da água doce do mundo que está na superfície. Por outro lado, a divisão dessas águas que é o verdadeiro problema. Atualmente, 70% dos recursos hídricos se encontram na região amazônica, que contemplam apenas 7% da população. Isso indica que temos poucos recursos para a esmagadora maioria da população. Com uma análise mais aprofundada, nota-se que a falta na verdade são de obras estruturais que disponibilizem água para a população, tendo em vista que 38% da água tratada no país é perdida nos sistemas de distribuição, gerando um prejuízo de 11,5 bilhões. Para se ter uma ideia, isso é mais da metade do que deveríamos investir anualmente para universalizar o saneamento no país. A água desperdiçada em nosso sistema de distribuição abasteceria toda a França, Bélgica e Suíça, por exemplo. A realidade do saneamento básico no Brasil reflete imediatamente na saúde, principalmente pelo consumo de água sem tratamento adequado. Apenas 55% do esgoto gerado no Brasil é tratado. Isso significa que atualmente esse montante é despejado na natureza. É fato que os números de coleta e tratamento de esgoto subiram mais rapidamente que o de distribuição de água, mas entre 2011 e 2016 foram apenas 3,8% de avanço na coleta e 7,4% no tratamento. Os principais motivos citados pela administração pública são os valores das obras e dificuldade de implementação de serviços, o que chega a ser irônico no país onde destina-se 5 bilhões em fundos eleitorais para políticos corruptos que na prática podem gastar esse dinheiro com o que eles bem quiserem. Outros problemas são os próprios políticos, que fazem vista grossa para todos esses outros problemas, às vezes até mesmo defendendo a miséria que ocorre nesses locais como se fosse cultural, onde em tempo de eleições eles aproveitam para fazer palanque políticos, trazendo propostas que nunca irão cumprir para a população. Eu tô postando aqui pra falar pra vocês que tudo que eu falei eu vou cumprir. Eu vou dar uma olhadinha ali novamente ali. Eu vou dar uma olhada ali novamente ali no canal onde eu prometi as obras ali. E eu tenho certeza que essas coisas vai resolver. Realmente, se passaram 4 anos, mas a gente tá aqui pra fazer. A gente vai resolver. Segundo o estudo apresentado no seminário Rio Sem Subhabitação 2040, bastaria apenas 2% da verba destinada ao combate à pandemia do Covid-19 para resolver esse problema em 20 anos. Ainda de acordo com esse estudo apresentado, os problemas do esgoto, da água tratada e da luz poderiam ser resolvidos com um investimento de 12,5 bilhões de dólares, o que seria 625 milhões anuais em torno de 20 anos. Ainda assim seria bem caro, né? Mas vale lembrar que só o Covid-19 nos custou 600 bilhões anuais, o que dá 300 vezes mais do que este investimento. No seminário também foram debatidas estratégias de infraestrutura urbana, diferente daquelas que já foram aplicadas pelo poder público,
como nas remoções de comunidades inteiras para outras áreas, criando a Vila Kennedy e a Cidade de Deus, por exemplo, e que isolou milhares de pessoas de seus locais de convivências e trabalho. O professor Carlos Murdock apresentou uma ideia embrionária do arquiteto Pablo Assis, que foi aplicada de modo similar no Porto, em Portugal, com sucesso. Essa ideia foi anos de conversas com vários arquitetos, vários engenheiros, vários sociólogos, vários assistentes sociais, vários urbanistas e vários advogados. É uma ideia coletiva que já vem sendo amadurecida já há anos. A ideia é baseada em urbanizar uma região em 5 passos. Aqui é Carlos Murdock, arquiteto, urbanista, professor universitário e, acima de tudo, carioca. E nós vamos tratar agora de um assunto que é tabu aqui no Rio de Janeiro, ou seja, da integração definitiva das comunidades ao tecido urbano. Nós sabemos, gente, que essa questão das comunidades, para muitas pessoas é um problema. Era na década de 60, 70, e para muitas outras foi uma solução. Daí a importância da gente debater e abrir essa discussão e trazê-la para dentro da nossa vida definitivamente. Primeira coisa, eu vou tentar adensar um pouco mais essas pessoas. A gente observa que essa pseudo-confusão aqui de casinhas, ela pode ser substituída por esse edifício. Olha só que beleza. 6 por meia dúzia. Mas como é que a gente vai transportar essas pessoas e vai abrir esse território? Muito fácil. Vou procurar um lugar um pouco menos denso que dê para construir uma habitação temporária, confortável, né? Que depois vai ser aproveitada. E vou convidar essas pessoas para que elas se desloquem temporariamente para cá, aqui para o hotel. O pessoal foi todo para o hotel e eu consigo abrir essa área aqui, né? E as pessoas morando aqui. É importante que seja perto, para que não exista a percepção de despejo. Então vou pegar aqui esse quadrante que ficou vazio, né? E vou passar infraestrutura, vou passar esgoto, vou passar eletricidade, vou passar água, ou seja, toda a questão para melhorar a condição de vida dessas pessoas. Vou construir novas habitações, dessa vez, né? Com a participação de arquitetos, das escolas de arquitetura. E olha só que interessante, trocamos aquela não organização, aquela confusão, por uma coisa um pouco mais organizada e abrimos o solo. O solo vai ser mais permeável, vai ser mais saudável. Posso construir uma praça, posso construir uma escola. Que bacana! Quando estiver pronto, o pessoal que estava aqui na habitação temporária volta, né? Meio que volta para cá e vai habitar sua casa, sua nova condição. E como é que a gente faz? A gente vai para o terreno do lado, território do lado. Mesma coisa. Convida as pessoas para habitar temporariamente aqui e repete o processo. Faz novas habitações, vai adensar. Podemos ter a praça, a área pública, podemos ter o hospital, o equipamento urbano que for necessário. E assim nós vamos devolvendo ou outorgando dignidade a vida dessas pessoas. Quem participa dessa história? Poder público, essencial, vontade. As escolas de arquitetura, de engenharia e demais assuntos, economia, né, são muito importantes aqui, assistência social, medicina, temos todos que participar. E a comunidade. Aliás, tem que ser partir da comunidade, tem que ser uma questão voluntária. Eu acho que o poder público e as universidades devem fornecer o modelo e as comunidades têm que tomar iniciativa de forma voluntária. Claro que é um modelo teórico apresentado de uma forma simples, portanto a ideia desse vídeo não é fornecer uma solução fechada, mas muito mais do que isso, é reabrirmos o debate. Claro que se quisermos resolver isso como várias outras coisas no Brasil, temos que aprender primeiro a votar. Não adianta reclamar de todos esses problemas e no final pôr o mesmo político com falta de caráter e mal intencionado no poder novamente.
Chegamos ao fim desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos para que você possa debater junto sobre o assunto. Inscreva-se no canal e ative o sininho, assim você vai ser notificado assim que o novo vídeo for publicado.